cabeçudinhos e cabeçudinhas do aulalivre.net. Eu sou a Prof. Maia e hoje estou aqui para resolvermos juntos a questão 17 do Enem 2021, Caderno Azul, primeiro dia de aplicação. Vamos juntos! A questão 17, ela traz um texto. Vou ler este texto para vocês e depois a gente debate aí o enunciado da questão e as alternativas também, certo? O texto diz o seguinte: a história do futebol brasileiro contém, ao longo de um século, registros de episódios racistas. Eis o paradoxo. Se de um lado a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade, como profissão destinada aos pobres, negros e marginais, de outro, achava-se investida do poder de representar e projetar a nação em escala mundial. A Copa do Mundo no Brasil, em 1950, viria a se constituir, nesse sentido, em uma rara oportunidade. Contudo, na decisão contra o Uruguai, sobreveio o inesperado revés. As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios, descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos da derrota. Uma chibata moral. Eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos. Nos anos 1970, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro, Paulo César Lima foi classificado como jogador problema. Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro. Enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportaram o linchamento moral na derrota de 50, Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela Esquadra dos Pretos em todas as esferas da vida social. Sinto na pele esse racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe, mesmo na seleção brasileira. Sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial. Muito bem, vamos à questão então. O texto atribui o enfraquecimento do mito da democracia racial do futebol a... Gente, antes de nós lermos as alternativas, é importante que vocês tenham um mínimo de conhecimento sobre o que é o mito da democracia racial, né? Para a gente poder compreender o contexto dessa questão. Então, pensar em democracia racial requer que nós pensemos que todas as pessoas, independentemente de suas origens étnico-raciais, elas tenham acesso e liberdade em todas as esferas da sociedade, elas tenham a igualdade de oportunidades e de direitos, né? E que sejam livres também. Mito é uma palavra que significa irreal e inexistente, né? É uma narrativa fantasiosa. E falar em mito da democracia racial leva a gente a interpretar que a democracia racial ela não existe, né? Ela, de fato, atualmente, sobretudo no Brasil, a democracia racial ela é uma lenda. Boa parte do senso comum afirma que o Brasil não é um país racista, que não há racismo no Brasil, que nele há uma democracia racial pelo fato de a gente não perceber, né, uma divisão de raças tão forte quanto há nos Estados Unidos. Porém, quando a gente pensa o futebol, né, esporte que obteve muitas vitórias e glórias a partir da atuação de atletas negros e pardos, né, por exemplo, e nós pensamos esse espaço como racialmente democrático, a gente pode perceber que isso é, na verdade, uma ilusão, porque até mesmo no esporte mais praticado no nosso país, cuja população é majoritariamente preta e parda, o racismo segrega brancos e negros considerando desempenhos e resultados. Então, muitos atletas ainda pretos, né, negros, pardos, eles passam por algum tipo de provação ou por algum tipo de linchamento, digamos assim, de críticas, né, por conta da sua origem étnico-racial. Ao denunciar essas severas críticas aí infundadas que recebia, né, principalmente por conta da sua etnia, Paulo César, citado ali no texto, ele foi considerado um jogador problema, afinal, ninguém admitiria na época que a questão era de fato sobre racismo e não sobre o desempenho. Considerando isso, a alternativa que mais se adequa ao contexto da questão é a alternativa E, a atitude contestadora de um jogador problema. Acho que essa questão é bem importante também para a gente levar essa reflexão, né, não só para o dia da prova, mas para tudo que a gente faz aí no cotidiano, no dia a dia, para os nossos próprios preconceitos e para as pessoas que também sofrem com racismo ainda ao nosso redor e no nosso país. Fica a dica. Espero que vocês voltem, a gente tem muito conteúdo ainda para passar para vocês, então fiquem ligados aqui no canal e até a próxima.